Olá, boa noite, bom dia para quem vai ver amanhã, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Edivaldo, tudo bem? Hoje, olá, vamos conversar um pouquinho, atendendo a pedidos, a um assunto que interessa a mulheres, a nós mulheres e aos homens também, não é? Porque nós vamos falar sobre TPM. TPM, tensão pré-menstrual. Oi, Aura. Oi, Rê. Tudo bem? Assunto interessante, né? Vamos falar de estratégias, né? De como nós podemos nos ajudar e ajudar os homens também, né? Que estando junto, né, com a gente, também sente, né? Os reflexos da irritabilidade. Quem aí sente, né? Irritabilidade, ansiedade. Oi, Mari. Quem sente TPM? Quem já sofreu com TPM? Quem ainda sofre, né? Vocês acham que TPM, tensão pré-menstrual, é algo normal? É normal? Oi, Jô, tudo bem? Hoje estamos aqui no Instagram e no Face. Oi, Vi, tudo bom? Boa noite. Oi, Dri. Então, bom, é um assunto assim que muitas pessoas vêm até aqui a loja em busca de algo, né, que possa socorrer. Então é sobre isso que nós vamos falar, porque existe sim estratégias que nós podemos adotar, né, ao longo do mês, porque eu não acredito que a TPM, embora nós saibamos que essa tensão ela ocorre mais, né, fica mais evidente 10 dias antes, né, do período da menstruação, mas nós entendemos que esse desequilíbrio hormonal ele está acontecendo durante o mês todo, né? Então não existe assim uma dieta específica. Oi, Fran, boa noite. Não existe uma dieta específica para nós, assim, algo padronizado, tabelado. O que existe é um conjunto de estratégias que normalmente o ideal é que seja individualizado e personalizado, né? Pois sabemos que cada um é único. Então, para algumas pessoas, a TPM pode vir mais em função de um estresse, né? Um estresse emocional, um estresse físico. Boa noite. Já outras pessoas podem ter, né, sofrer com a TPM devido às questões hormonais, né? E quando nós falamos em questões hormonais, nós temos que pensar que para nós produzirmos os nossos hormônios, nós precisamos de nutrientes, não é mesmo? Do que são formados os nossos hormônios? De nutrientes. Para vocês terem uma ideia, nós precisamos de mais de 80 nutrientes diferentes, né, no nosso dia a dia. Será que nós conseguimos, né, com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, ingerir todos esses nutrientes? Especialmente numa época em que o solo está muito pobre, né? O solo brasileiro especialmente, devido ao uso dos agrotóxicos, ele está muito
pobre em nutrientes. Então, por mais que nós tenhamos aí uma alimentação adequada, saudável, rica em nutrientes, vitaminas, minerais, achando, né, que nós estamos consumindo esses alimentos ricos em vitaminas e minerais, como as frutas, verduras e legumes, se esse alimento vem de um solo pobre, naturalmente aquele alimento também está pobre. Então é por isso que cada vez mais nós vemos as pessoas com esses desequilíbrios, né, por conta de estar se alimentando de um solo pobre. Então hoje eu quero apresentar para vocês alguns alimentos, né, que vocês vão poder colocar incluir ao longo do mês. Oi, Ana, boa noite. Oi, Ná. Oi, Débora, boa noite. Então nós vamos, eu quero apresentar para vocês alguns alimentos que são fontes de enzimas e moduladores hormonais, tá? Que é isso que nós vamos pensar. Quando nós pensamos em TPM, nós precisamos pensar em modulação hormonal. E existe sim alimentos que contribuem para essa modulação hormonal, né? Porque no desequilíbrio desses hormônios é que ocorre as cólicas, as dores, aumenta a vontade de comer doces, não é mesmo? Muitas pessoas relatam que nessa fase, né, aumenta absurdamente a vontade de comer chocolate, né? Então isso não é algo da cabeça, realmente existe aí um desequilíbrio hormonal, né? E nós precisamos pensar que a mulher, né, assim como a natureza, existe um ciclo, né? É por isso que nós temos o ciclo menstrual. E esse ciclo menstrual, ele deveria estar mais em sintonia com a natureza. Quando nós respeitamos a nossa natureza, o nosso limite, não é mesmo? É mais fácil nós lidarmos com as questões estressantes ao longo do mês. Então a tendência de você vir a ter, né, esses sintomas vai ser muito menor, porque eu entendo que a menstruação, né, é uma limpeza do nosso corpo, não é? Se nós formos olhar para as nossas avós, por exemplo, elas não tinham cólicas, TPM, assim, não ficavam, né, com o humor alterado. A minha mãe fala que nunca, não soube praticamente, assim, não teve esses sintomas. Então, oi, Fer. Então, o que está acontecendo, né? Que hoje nós vemos jovens, né, meninas, jovens que acabaram de menstruar e já estão sofrendo com TPM, com várias questões aí de alteração hormonal. Oi, Beli. Oi, Fer. Boa noite. Então, eu penso que nós precisamos pensar mais a questão de fazer essa modulação durante o mês todo, tá? Então, vai ter algumas coisas que eu vou passar aqui que nós precisaríamos incluir no nosso dia a dia, no mês todo. Oi, Marlene. E outras vai ser mais no momento pontual, tá? No momento nos 10 dias que antecede mesmo a menstruação. Então, o que eu poderia dizer? Bom, ter uma alimentação, especialmente nos 10 dias que antecedem, uma alimentação mais à base de vegetais, mais vegetariana, é algo que pode favorecer. Isso tem alguns estudos que mostram que o consumo de carnes nesse período pode aumentar esses sintomas. Então, optar por uma dieta mais à base de legumes e vegetais já seria uma boa estratégia, né? Então, o que nós temos que pensar nessa estratégia? Como nós vamos gerenciar o estresse,
porque nós sabemos que o estresse ao longo do mês vai fazer com que esse acúmulo de toxinas seja maior e no momento da menstruação essa toxina vai ter que ser eliminada, né? E aí os sintomas vão ser mais evidentes, né? Por exemplo, tem pessoas que sofrem com dores. Eu não sei se tem alguém aí que está me assistindo que tem cólicas terríveis, mas tem muita gente que sofre, né, com cólicas. Isso é normal? Eu diria que é normal, né? Nós termos cólica, eventualmente, termos dores, né? Oi, Henrique, boa noite. Mas não é natural, né? O que é normal não necessariamente seja natural. O natural é que nós passássemos por esse período sem ter nenhum sintoma. Eu posso dizer que eu nunca tive cólica, assim, nunca sofri com, não percebo essa alteração. Pode ser que tenha alguma alteração, mas é bem sutil. E então eu acredito que isso, boa noite, eu acredito que isso se deva em parte pela alimentação, né? Pela nutrição ao longo do mês, né? Eu evito medicamentos químicos, então isso também é um outro fator que contribui bastante para a nossa saúde, né? Então vamos pensar em gerenciar esse estresse. Então eu vou também dar algumas dicas, sugestões de como gerenciar melhor esse estresse ao longo do mês. Alguns alimentos que vão fazer essa regulação hormonal, né? E a nutrição adequada, né? Qual a nutrição que vai modular uma enzima chamada monoaminooxidase. Essa enzima, quando alterada, vai dar todos esses sintomas aí que eu comentei, né? E que vocês certamente deve ter aí ao longo, né, do período. Umas pessoas se sentem mais irritadas, outras percebem um inchaço maior, distensão abdominal, né? Outras aumentam a vontade de comer doce e outras aumentam a vontade de matar o marido, não é? Então, nós precisamos controlar, modular tudo isso. Vamos lá. Então, quais os nutrientes que vão fazer essa modulação, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos, se você quiser anotar, e aí você vai escolhendo ao longo do mês, né? Oi, Luiz, boa noite, tudo bom? E aí, ao longo do mês, você vai procurando variar dentre esses alimentos que eu vou falar, tá? Nós vamos falar de alimentos, de chás. Olha, então, um alimento bastante importante que faz essa modulação, olha, é o tahine. Não sei se você conhece essa pasta de gergelim, tá? Ela não é nem doce nem salgada, então você pode tanto utilizar ela em alimentos contendo sal como doce. Você pode passar, por exemplo, numa torrada, evitar o glúten. Então, assim, alimentos de baixo índice glicêmico também pode ser uma boa estratégia, tá? Você pode utilizar com uma pontinha de mel, se você gostar mais do sabor doce, né, no café da manhã. Então, o tahine é essa pasta de gergelim. E você pode incluir também ao longo do mês, olha, a semente de gergelim. Você pode colocar na sua salada, né, em algum prato que você vai preparar, tá? Incluir ao longo do mês a semente de gergelim. E nós temos uma excelente opção também, que é o óleo de gergelim, tá? Que tem assim, ela tem uma boa, você pode aquecer. Oi, Eleni, boa noite. Você pode aquecer, que é um óleo que tem uma boa resistência. Então, é uma boa opção para você incluir aí no seu dia a dia. Até porque nós sabemos que todo óleo vegetal, se não for assim, olha, como esse prensado a frio, todos eles são inflamatórios. Então, evitar qualquer tipo de óleo também vai ser uma excelente estratégia para diminuir, né, essas toxinas.
Outra semente, olha, bem importante é incluir semente de girassol. Olha, você pode também utilizar em pratos doces ou salgado. Dá para fazer o leite de girassol, o girassol germinado, tá? São estratégias que você vai incluindo ao longo do mês, assim, no dia a dia, variando, e você vai começar a perceber a diferença, né? Então não é algo mágico que você vai fazer ter uma única ação e vai ter ali todos os seus hormônios regulados. É um conjunto de ações, de escolhas que nós fazemos ao longo do mês, né? Nós podemos fazer essas escolhas. Então, olha, semente então de girassol, a semente de chia e linhaça, tá? As duas têm gorduras importantes para modulação hormonal. Oi, Cláudia, boa noite. Então você pode incluir no café da manhã, tá? Você pode colocar sobre uma fruta. Eu já mostrei um saguzinho de chia que nós fazemos com suco de uva, fica maravilhoso, né? Então, eventualmente você pode também preparar, vai estar ali incluindo antioxidantes, né? Do suco de uva. Então, olha, a semente de chia e a linhaça. E, olha, eu não sei se vocês conhecem, olha, a alfafa, tá? A alfafa, aqui nós temos, olha, em flaconetes. Você encontra em forma de chás também. Mas esse flaconete, ele tem uma ação como para normalizar os hormônios. Então é fantástico, tem assim relatos incríveis de pessoas que fazem uso da clorofila de alfafa e passaram assim a ter um mês muito mais tranquilo. Então realmente é algo que vale a pena você experimentar, viu? A clorofila de alfafa. E, bom, agora, antes eu quero falar dos suplementos, que também é bem interessante, mas olha, tem alguns chás muito importantes que você vai poder ir variando também ao longo do mês, tá? Não precisa, você não vai fazer uso de todos eles, você escolhe alguns e vai intercalando, tá? Um dia você toma um, outro dia você toma outro. Então, se você sofre com inchaço, né? É muito comum as pessoas relatarem inchaço. Você pode, olha, fazer uso do chá verde e o hibisco, que além de ter ali catequinas, substâncias muito importantes que agem como anti-inflamatório, ele tem essa ação também diurética. Oi, Tati, tudo bom? Parabéns, Tati! Então, olha só, incluir aqui, os dois são orgânicos, então é bem interessante, sempre que puder, né, optar pelo orgânico. E, olha, anota aí, o funcho é excelente para você controlar a sua TPM, a sálvia, unha de gato. Esses chás que eu estou falando, você pode também fazer em forma de tintura, tá? Se você preferir, tem pessoas que gostam de tomar chá, então a gente dá a opção de chá, mas também tem pessoas que não gostam ou preferem algo, né, como a tintura. É bem interessante também, você pode fazer, manipular em farmácias, tá? De manipulação. Então, a unha de gato e artemisia, tá? Artemisia. Chá de amora, folhas de amora, tá? Esse é mais conhecido, as pessoas já conhecem mais como um regulador hormonal. Melissa, olha, esses sachêzinhos que eu estou mostrando, eles são orgânicos, então aqui tem a propriedade medicinal. Quando você não encontrar sachêzinho orgânico, aí você dê preferência para as ervas assim, a granel, tá?
Porque assim, o sachêzinho dá preferência assim, olha, a granel. Porque os sachêzinhos vendidos nos mercados, eles já não têm a propriedade medicinal que nós precisamos aqui das ervas, tá bom? Então, a melissa, o capim-cidreira, olha, agora tá começando a esfriar, né? Oi, Kátia, boa noite. Oi, Má. Começando a esfriar, então, para quem gosta de chá, é uma excelente opção, né? Incluir os chás agora no inverno. Camomila, olha, tem alguns, esses que eu estou falando, olha, melissa, camomila, erva doce, você pode tomar até à noite antes de dormir, tá? Que já vai fazer ali uma modulação melhor do sono. Tem pessoas que ficam com dificuldade para dormir, tem insônia, né? Então, fazer uso dos chás como utilizavam os nossos avós, não é mesmo? Nós precisamos resgatar isso, né? Fazer uso dos chás. Então, esses são os chás que você vai utilizar, que você vai poder ir variando ao longo do mês, tá? Aí, vamos pensar, bom, esses alimentos que eu falei, todos eles vão ter essa ação para melhorar como fonte de triptofano, tá? Que também é muito importante no equilíbrio aí hormonal nosso. Agora, olha, o chá de gengibre também, se você tiver assim, olha, a raiz, excelente, você rala um pouquinho, deixa ali em infusão uns 5 minutinhos, tá? Você vai ter um chazinho excelente que vai te ajudar com poder anti-inflamatório, tá? São inúmeros os benefícios do gengibre. Como fonte de triptofano também, né? Você pode, como eu falei, usar semente de girassol com banana. Olha, eu trouxe isso aqui para eu mostrar uma curiosidade. Eu acho que muitos de vocês não conhecem essa curiosidade que eu vou falar. Se tiver alguém aí que já conheça, me conte, porque eu fiquei encantada quando eu descobri isso. Olha, vocês estão vendo aqui uma banana madura só? Oi, Helena, boa noite. Vocês estão vendo aqui, olha, uma banana madura e as outras verdes, né? Aqui tá começando. Isso acontece porque essa banana, ela é orgânica. Olha só. Oi, Cris. Essa banana, ela é orgânica. E a banana, quando ela não é climatizada, a natureza é tão linda que ela avisa no pé quando é hora de colher. Olha, ela amadurece só uma. Gente, eu achei isso tão lindo, porque senão como que ia saber a hora de colher, né? Então na natureza tudo tem um porquê, tudo tem, né? A natureza dá um sinal pra gente, ela tá o tempo todo conversando com a gente, não é mesmo? Então, olha só, aí ela amadurece uma só no cacho todo e aí eles sabem que é hora de colher. Só que infelizmente isso tem acontecido cada vez menos, porque a banana que nós compramos hoje no mercado, que eu não compro porque não tem gosto mais de banana, ela é climatizada, ela coloca ela num gás, que é um gás inclusive tóxico para nós. E aí ela amadurece tudo por igual. Você vai no mercado, você não vê todas elas assim, ó, tudo linda, né? Só que você vai comer a banana, ela não é saborosa, ela não é doce. Essa banana aqui, quando ela tá madura, ela é docinha, é maravilhosa. Então eu trouxe aqui para mostrar uma fonte de triptofano, que é importante, né? Você incluir a banana ao longo do mês e variando as frutas, mas incluir a banana. E para mostrar essa curiosidade aqui, que eu acho o máximo. Então aí você pode colocar a semente de girassol na banana, a chia. Um dia você vai intercalando, um dia você coloca a chia, outro dia semente de girassol. Toma no café da manhã, você pode aquecer ela, deixar ela quentinha, tá? Você pode colocar um pouquinho da pasta de tahine, que fica uma delícia. Se você gostar mais do saborzinho, tiver necessidade, especialmente nessa época do mês que você fica com aquela vontade de comer doces, você coloca um fiozinho de mel. Então pega uma banana já mais docinha, né? Às vezes nem precisa, mas
se você não tiver a possibilidade, a oportunidade de ter uma banana como essa, às vezes ela nem é doce, né? Ai, que triste isso. Então, bom, agora eu quero passar alguns suplementos importantes para esse momento, tá? Aqui nós temos, olha, o primeiro deles que eu quero falar é o Vital Flor. Ele é um suplemento, olha, equilíbrio hormonal, alívio da TPM e menopausa. É um suplemento para mulher, tá? Maravilhoso, com gorduras boas. Então é ácido gama-linoleico. Oi, Ana. Só tem gorduras boas aqui, que tem essa ação anti-inflamatória, ação para modular a modulação hormonal. Tem vitamina E, tem cálcio, magnésio. Então esse é um suplemento fantástico, tá? Que independente se você tenha sintomas ou não, é um excelente suplemento para mulher, tá? Quando nós pensamos em regulação hormonal, nós temos que pensar em intestino. Parece que tudo que eu falo aqui eu chego no intestino, mas é assim, infelizmente ou felizmente, tudo começa no intestino. Então, se nós temos um intestino bom, um intestino com boas bactérias, um intestino saudável, com boa permeabilidade, a chance de termos saúde em todos os outros órgãos é muito maior. Já tem inúmeros estudos mostrando a relação do intestino e todos os tipos de câncer, do intestino e doenças autoimunes, do intestino e autismo. Então, o intestino é o nosso segundo cérebro. Já tem livros falando sobre isso, tem estudos, então é muito importante a gente cuidar da saúde do intestino com boas bactérias, né? Então, por isso que eu tô aqui mostrando um probiótico, né? Especialmente se você faz uso de algum medicamento. As pessoas, quando estão na TPM, tomam medicamento para dor, analgésico, e aí isso danifica mais ainda essa microbiota, o microbioma intestinal, e aí vai virando esse ciclo, entendeu? Então, muitas vezes a questão da mulher é nós começarmos a tratar o intestino. Então, por isso que eu digo que para cada um é muito individualizado, né? Então, vai ter pessoas que nós precisamos cuidar mais do intestino, outras gerenciar melhor o estresse, outras não estão comendo alimentos fonte dos nutrientes importantes para essa produção normal, natural dos nossos hormônios, mas então fazer uso de um bom probiótico, um probiótico que seja revestido, vai ser fundamental. Se você quiser associar com a glutamina também é um aminoácido que vai favorecer as células do intestino, né, os enterócitos, então é bem interessante. Só que quando nós falamos em probióticos, oi Fátima, nós temos que pensar no pré-biótico. Então, alimentar essas boas bactérias. Se você não vai fazer uso do probiótico, inclua pelo menos alimentos pré-bióticos, que são alimentos que vão favorecer o crescimento dessas boas bactérias no intestino. E aqui, como exemplo, eu tenho a biomassa da banana verde, que é um prebiótico. Essa biomassa, ela só serve para alimentar as boas bactérias no intestino. Assim como determinados alimentos processados, industrializados, fast food, açúcar, farinhas, refrigerante, tudo isso alimenta as bactérias ruins, as bactérias patogênicas. Nós temos alimentos que vão alimentar as boas bactérias e a biomassa da banana verde é um deles, tá bom? Especialmente se você sofre com distensão abdominal, é muito importante a gente avaliar como que está o intestino.
tá bom? Aqui também, olha, nós temos o óleo de borragem, o óleo de prímula com o óleo de gergelim. Olha como é importante o gergelim, por isso que eu comecei falando dele, né? Nós temos suplemento com óleo de gergelim, óleo de borragem, óleo de prímula, que vão atuar, né, como normalizando os hormônios, tá? Quando eu falo os hormônios, aí nós podemos pensar no estrogênio, na testosterona, na progesterona. É um equilíbrio, uma modulação, porque nós temos todos no nosso corpo. Eles têm que estar em equilíbrio, tá? E pensando em hormônio, em modulação do hormônio, a geleia real é fantástica para essa modulação hormonal. Diminui muito, muito. Tem assim, inúmeros relatos, tem mais de, acho que tem quase 20 anos que eu trabalho com essa geleia real. E assim, os relatos são maravilhosos para TPM, tá? Para TPM, para menopausa. E entre outros, que eu poderia ficar falando aqui uma lista de situações que a geleia real é muito indicada para o cabelo, para a pele, para o diabético, para o hipertenso, pessoas com doenças cardiovasculares, pessoas que sofrem de dermatites, alergias, psoríase. Então realmente a geleia real é um super alimento, tá? Vale a pena você incluir. Não só a geleia real, mas também para essa questão da modulação, o pólen, tá? Então, se você não tem acesso à geleia real, mas tem mais facilidade de encontrar o pólen, excelente, tá? Uma colherzinha de café ao dia, você vai ter aí resultados incríveis, tá? O pólen é muito importante para a saúde do homem também, viu? Para a parte hormonal do homem. Eu sei que tem alguns homens aqui assistindo, né? Participando. Eu acho muito bacana, muito importante. E para a saúde do homem, tá? Tem inúmeros estudos mostrando a questão do pólen e a saúde da próstata. Tá? Nós vemos cada vez mais aumento o número de homens que sofrem com questões ligadas à próstata, prostatite e até mesmo câncer, né? Então, divulgue isso, fazer uso do pólen, porque nós não vamos ver nenhuma propaganda, especialmente na mídia, falando sobre isso. Essas informações não são interessantes para serem divulgadas. Então não espere que alguma farmácia, alguma empresa divulgue pólen, geleia real, própolis. Você não vai ver isso, tá? Porque não tem interesse. Mas se você quer informações, busque artigos científicos. Você vai encontrar artigos lindos, maravilhosos, falando dos benefícios do pólen para a saúde do homem, tá? Não só o pólen, mas como eu falei, a geleia real. Tem homens que às vezes me perguntam se homem pode fazer uso da geleia real. Não só pode, como deve. Nada vai alterar os hormônios a ponto de... os homens pensam que a geleia real vai alterar os hormônios. Nada que eu falei aqui vai alterar somente um hormônio. Todos eles são moduladores hormonais. É diferente de um medicamento alopático, né? Nós precisamos entender que a alopatia funciona dessa forma. Ou ele aumenta um, ou ele aumenta o outro. Normalmente ele aumenta um e descontrola o outro. Não é assim que funciona na alopatia? Na natureza não é assim. Na natureza tudo está em perfeito equilíbrio, tá bom? Por isso que tudo tem uma sinergia perfeita. Então o pólen é uma excelente opção. Olha, eu já venho falando do inhame já há muito tempo que eu falo dos benefícios do inhame para prevenção de dengue. Como tem tido casos de dengue, só que não se fala muito, porque agora só pode falar de Covid, não pode falar de outro assunto, mas
para quem está sofrendo com dengue, fazer uso do inhame. Olha, aqui nós temos cápsula de inhame, inhame orgânico, olha. Mas se você não tem acesso à cápsula, faça uso do inhame, tá? Se você encontrar o orgânico, é muito melhor, mais saboroso. O inhame, ele faz uma limpeza no nosso corpo, ele é depurativo. Tanto que os antigos conheciam o elixir de inhame, que era também para ser tomado, né? Para fazer essa limpeza, essa detoxificação do corpo. Então, é bem importante fazer uso do inhame para quem sofre de TPM, tá? Não posso deixar de falar Oi, Cíntia, tudo bom? Do magnésio, né? O magnésio também está aí em mais de 300 funções no nosso corpo, então é muito importante. Até eu coloquei aqui, olha, vários tipos de magnésio, aquele que você encontrar, tá? Que você tiver facilidade. O cloreto de magnésio é excelente, você vai diluir e tomar 40 ml, pode ser até 2 vezes ao dia. Dilui em 1 litro de água, 1,5 litro. Esse é o mais simples de encontrar. Mas hoje, como está sendo divulgado muito a importância do magnésio como fonte de nutriente importante e fundamental para a gente, agora nós temos todo tipo de magnésio. Então você vai encontrar magnésio de malato, magnésio treonato, magnésio quelato. Cada um vai ter um estudo aí indicando um órgão que ele atua mais efetivo. Mas assim, magnésio é magnésio, sempre vai ter uma ação importante em questão de nutrição celular, tá? Então você pode escolher aquele que você tiver mais facilidade para encontrar. E agora, como estratégia de modulação do estresse, eu escolhi aqui falar de 2 coisas. Uma são os óleos essenciais e a outra a fitoenergética. Porque, como eu disse, tem pessoas que a questão é mais emocional. As pessoas são pessoas que sofrem mais com o estresse. Então essas pessoas vão ter maior tendência a sofrer com TPM, né? Porque ao longo do mês elas se estressam mais do que outras. Então, para essas pessoas que sofrem mais com o estresse, especialmente agora, nesse momento que nós estamos vivenciando, onde o nível de estresse já está aumentado no ar, né, por natureza, então, fazer uso dos óleos essenciais ou a fitoenergética vai ser muito importante, porque você vai conseguir administrar melhor o seu estresse ao longo do mês. Então, como opção de óleo essencial, eu escolhi 2 óleos que vão ter essa ação mais ligada aos hormônios, tá bom? Você vai poder fazer, olha, uma sinergia ou utilizar um só, tá? O primeiro óleo que eu indicaria, olha, é o gerânio. O gerânio é o óleo do equilíbrio hormonal. Então você fazer uso, aí tem vários tipos de gerânio, tá? Mas você pode escolher qualquer um deles. Olha, esse é o gerânio Bourbon. O importante é que seja de uma marca de confiança, né? Que você já conheça, porque óleo essencial é algo muito precioso, tá? Você vai comprar normalmente, olha esse aqui, 5 ml, tá? Mas aqui tem uma riqueza muito, muito grande. E você pode associar com o óleo essencial de mirra, tá? Ou simplesmente utilizar só o gerânio. Num momento assim de dor, se você está sentindo cólica, tá naqueles dias que a cólica está muito forte, você pode fazer uma massagem no baixo ventre e até nas costas, aonde doer mais, né? Onde você estiver sentindo mais a dor. Você pode pegar um óleo vegetal, eu peguei aqui esse como exemplo, tá? Que é o jojoba, mas você vai poder utilizar qualquer óleo
vegetal prensado a frio, o melhor óleo que você encontrar. Por exemplo, aqui eu mostrei o de gergelim, poderia ser, tá? Oi, boa noite. Poderia ser o óleo de gergelim, o óleo de linhaça, né? Que aí já ia ter essa ação anti-inflamatória também. O óleo de coco, tá? Qualquer óleo que você tenha prensado a frio. E aí você pode fazer uma sinergia. O que é sinergia? É quando você dilui o óleo essencial no óleo vegetal. Porque alguns óleos nós não podemos utilizar puro na pele. Embora esses que eu mostrei, o mirra e o gerânio, são óleos que você até poderia utilizar puro. Oi, Carla. Oi, Dri. Oi, Fer. São óleos que você até poderia utilizar puro. Mas aí você precisaria de uma quantidade maior para você conseguir passar, né? Fazer essa massagem. Então, diluindo num óleo vegetal sempre vai ser uma excelente forma de utilização. Existem outras formas de utilizar? Existe. Eu até aconselho que quem sofra, né, com algum desses sintomas que nós estamos falando, que utilize os óleos ao longo do mês, porque aí você vai fazendo esse controle melhor do seu estresse ao longo do mês, tá? Que é esse o objetivo, né? Mas nada impede de você usar de forma pontual, no momento de cólica. Também tenho relatos incríveis assim de pessoas que fazem uso dos óleos essenciais e melhora muito a cólica. Né, Cássia? A Cássia também é uma especialista em óleos e assim, nós temos relatos muito lindos com os óleos essenciais. Então você pode passar nos dias que você estiver sentindo cólica, mas fazer uso ao longo do mês é uma excelente opção. E aí você pode utilizar até, deixa eu ver se dá para ver aqui atrás de mim, olha, eu tenho meu difusor, que ali ele fica, né, ao longo do dia, no momento que eu estou aqui, eu vou inalando os óleos e eles vão fazendo esse equilíbrio ao longo do mês, né? Aí você vai variando, tá bom? E a outra opção é a fitoenergética. Eu trouxe aqui a essência para mostrar, mas nós temos várias formas de uso da fitoenergética. Pode ser em forma de chás, de sachês, assim em forma de essência. Eu até trouxe aqui, olha, para comentar com vocês um relato que eu recebi de como a fitoenergética foi importante para uma querida também que sofria muito com TPM. Eu já divulguei esse relato, mas talvez você não tenha visto, então olha só. Ela escreveu, né, porque eu fiz à distância essa fitoenergética, não foi atendimento presencial. E aí quando ela fez uso, ela relatou depois, olha, gostaria de fazer novamente o composto da fitoenergética para mim e minha filha, que ela tinha pedido para a filha também. Olha, está sendo ótimo, a ansiedade diminuiu muito, sinto muito mais calma e centrada pelo segundo mês consecutivo, aliviou a TPM. Sempre sofri nos períodos de TPM e agora nada. Preciso olhar no calendário o dia que vou menstruar. A minha filha tem asma e rinite. A rinite melhorou 90%, olha só. E aí ela continuou o relato, mas aí já não tinha mais ligação com a TPM, que é o nosso assunto agora. Então, isso é só para você ver como que algo tão simples, né, como a fitoenergética, mas de uma grandeza e de uma riqueza muito grande, pode ajudar você que está sofrendo. Você vê, ela fez ela deu esse pequeno passo, né, que é fazer uso da fitoenergética. Olha quantas opções nós temos aqui hoje que eu sugeri para vocês, mas vocês vejam que às vezes com um passo você já vai conseguir um resultado incrível. Então eu quis hoje falar sobre isso porque eu acho que ninguém merece ficar sofrendo todo mês com esses sintomas.
Eu não sei se é porque eu nunca senti, eu acho que ninguém merece ficar sentindo, né? Então hoje vamos pensar, eu preciso controlar melhor o estresse. Vamos fazer práticas meditativas. Hoje nós temos tantas ferramentas, né, para nos auxiliar no controle do emocional, do estresse, né? A natureza está aí para nos ajudar. E como eu disse, se não for essa a questão é nutricional, a questão é o intestino, busque ajuda. Se você não conseguiu identificar aonde que está a sua questão inicial, busque ajuda de um profissional. Certamente você vai encontrar um terapeuta fitoenergético aí onde você está. Você vai encontrar um nutricionista, um nutrólogo ou um médico da linha integrativa. Hoje nós temos médicos que estão voltados para a saúde. Então isso é muito bacana, muito bom, porque há alguns anos nós não tínhamos isso. Se nós quiséssemos um médico que tivesse uma abordagem fizesse uma abordagem holística no nosso corpo, nós não encontrávamos, não é mesmo? Hoje nós temos médico que vê o emocional, o mental, a questão da nutrição, e isso tende a aumentar cada vez mais, não é mesmo? Porque nós não queremos médicos focados na doença. Eu não quero um médico que esteja olhando para uma doença, eu quero um médico que olhe para a saúde. Se eu for num médico e perguntar para ele, por exemplo, se algum dia eu precisar e estiver com alguma situação, como eu já ouvi tanto aqui na loja, pessoas que vêm aqui em busca de um complemento para um tratamento mais sério, como um câncer, por exemplo. Eles perguntam para os seus médicos o que pode fazer em relação à alimentação. Sabe qual é a resposta? Não precisa mudar nada. Não, você pode comer de tudo. Gente, não é assim. Não é assim. Nós temos hoje médicos que, graças a Deus, já acordaram, né? Não é assim. Para tudo nós temos algo para fazer, algo para acrescentar, algo para mudar, para diminuir, né? Cada um. Por isso que é importante ter um profissional que vai orientar. Não, olha, você está excedendo aqui, né? Vamos controlar, diminuir um pouquinho aqui, vamos aumentar esses alimentos que vai te ajudar. Não é nada, não é ser radical e nem ter uma alimentação chata, uma alimentação, né, que não tenha prazer. Todo mundo, nós precisamos sentir prazer ao nos alimentarmos, mas é incluir algo que vai reverter em saúde pra gente, não é mesmo? Então é isso, gente. Acho que já falei demais, tá? Adorei estar aqui com vocês. Obrigada, agradeço a presença, né? Quem ficou até agora, me ouviu até o final, porque hoje são tantas opções, não é mesmo? Tanta gente fazendo live, então agradeço, espero ter contribuído para você, para que você tenha mais saúde, tá? Eu adoraria poder ajudá-los, qualquer coisa assim, conte comigo, tá? E vamos junto, hein? Tá bom? Um beijo no coração de todos, boa noite, viu? Fiquem com Deus, amo todos vocês. Gratidão.